a Europa fez seu maior movimento militar desde a Guerra Fria, uma ação de 50 bilhões de dólares, com impacto além dos campos de batalha da Ucrânia, causando ondas de choque até Moscou, até a mesa do próprio Vladimir Putin. Indica uma mudança profunda e duradoura na estratégia de segurança da Europa, que busca reforçar sua defesa contra futuras agressões e diminuir a dependência do poder militar dos Estados Unidos. Para a Rússia, isso não é apenas uma má notícia, é o pior pesadelo do país se tornando realidade. Antes de analisarmos as implicações, vamos ver o que aconteceu. A cúpula da OTAN de 2026 foi realizada em Ankara, Turquia, nos dias 7 e 8 de julho. Chefes de Estado e governo, além de outros oficiais, como o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e presidentes e primeiros ministros de países da OTAN e de fora dela, estavam presentes. O primeiro-ministro britânico, Sir Keir Starmer, era um dos principais convidados, que era primeiro-ministro desde 2024, mas anunciou renúncia no fim de junho. Isso significa que a cúpula de Ankara será sua última grande reunião da OTAN, e ele claramente quis sair em grande estilo. No dia 8 de julho, Starmer afirmou que o Reino Unido liderará uma nova iniciativa europeia para desenvolver capacidades de ataque de precisão em profundidade em toda a Europa. Em um anúncio publicado no site do governo britânico, o primeiro-ministro disse: "Estou determinado a garantir a segurança do Reino Unido e de nossos aliados, e para isso precisamos agir para garantir uma OTAN mais forte e mais europeia. O Reino Unido trabalha com parceiros para criar capacidades que permitirão às forças armadas defender e dissuadir a milhares de quilômetros da linha de frente. Essa iniciativa do Reino Unido fortalecerá nossa cooperação, unindo aliados europeus para manter a OTAN segura por muitos anos." O governo britânico informou que Starmer reunirá líderes de cerca de uma dúzia de países europeus para debater os detalhes da iniciativa antes do fim da cúpula. Além do Reino Unido, as nações participantes são Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Romênia, Espanha, Suécia e Turquia. Eles emitiram uma declaração conjunta logo após o anúncio de Starmer, afirmando: "Nos comprometemos a reforçar a dissuasão e defesa da aliança. Reconhecemos a necessidade de ampliar nossas capacidades de ataque de precisão em profundidade, DPS. Portanto, reconhecemos a necessidade de investir proativamente nessas capacidades e acelerar a aquisição e entrega, inclusive por meio de iniciativas multinacionais. Estamos coletivamente determinados a investir 50,66 bilhões de dólares em DPS nos próximos 10 anos. Esse é o destaque. 50 bilhões de dólares, dedicados inteiramente a capacidades de ataque de precisão e profundidade ao longo da próxima década. E esse investimento já começou. O Reino Unido já investiu 3 bilhões de libras, pouco mais de 4 bilhões de dólares, em seu próprio programa de fogos de longo alcance. Isso inclui 770 milhões de libras, ou 1 bilhão de dólares, para um programa conjunto de armas furtivas e hipersônicas com a Alemanha, que pretende criar um novo míssil lançado do solo, com alcance superior a 2.000 quilômetros, ou 1.250 milhas. 1,4 bilhão de libras, ou 1,9 bilhão de dólares, também está sendo destinado ao Stratos, um programa trilateral envolvendo Itália e França para desenvolver o sucessor do míssil Storm Shadow, usado com grande eficácia pela Ucrânia contra a Rússia. Esses são apenas 2 exemplos. Dado o valor total do financiamento e a previsão de duração de 10 anos para o programa, isso pode incluir desenvolver mais sistemas de mísseis, aumentando muito o arsenal europeu e fortalecendo suas capacidades de ataque de longo alcance e dissuasão. É compreensível que a Europa veja este como o momento ideal para uma iniciativa tão grande. O primeiro e mais óbvio fator é a guerra na Ucrânia. Nas décadas após o fim da Guerra Fria, várias nações europeias, como Alemanha e Reino Unido, reduziram drasticamente os gastos com defesa. Fizeram isso por acreditarem que os conflitos em larga escala nos campos de batalha europeus haviam terminado. Eles simplesmente não conseguiam imaginar um mundo em que outra guerra estourasse tão perto de casa. Então, eles tomaram o que parecia ser uma decisão lógica de gastar menos com defesa. Afinal, por que gastar dinheiro com tanques e salários de centenas de milhares de soldados se a guerra parecia improvável? Então veio 2022. A Rússia invadiu a Ucrânia, e aquelas suposições antigas sobre uma paz duradoura em todo o continente europeu desmoronaram como um castelo de cartas frágil. A Europa entendeu que não pode mais ignorar a possibilidade de uma grande guerra convencional. Isso elevou os gastos com defesa e impulsionou novas iniciativas de segurança no continente, com Polônia e Alemanha em posições de liderança. Mas a Europa não só reagia à guerra na Ucrânia.
ela estava observando de perto, acompanhando como a Ucrânia, um país considerado muito inferior à Rússia em todos os principais aspectos militares, conseguia se defender com sucesso, aprendendo lições valiosas, principalmente sobre o valor de ataques de precisão de longo alcance. As forças de Kiev empregaram drones e mísseis de longo alcance para causar danos em territórios ocupados e regiões russas, destruindo pontos logísticos, interrompendo linhas de suprimento, explodindo depósitos de munição e atacando centros de comando, entre outros alvos. Fábricas militares, aeródromos e refinarias de petróleo. Isso provou ser uma das táticas mais eficazes da Ucrânia para virar o rumo da batalha e causar o máximo de dano ao inimigo no menor tempo possível. Se a guerra ultrapassar as fronteiras da Ucrânia e atingir a Polônia ou os estados bálticos, o resto da Europa deve seguir o exemplo de Kiev e usar armas de precisão de longo alcance para atingir a Rússia onde mais dói. Outro fator importante para a Europa desenvolver armas de ataque em profundidade está ligado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são disparado a maior superpotência militar do mundo. Apesar das 32 nações na OTAN, os Estados Unidos fornecem há muito tempo a maior parte da força da aliança. Os países europeus têm dependido fortemente dos Estados Unidos, não apenas para proteção e garantias de segurança, mas também para equipamentos militares, especialmente as tecnologias avançadas indispensáveis na guerra moderna, como satélites, softwares e caças avançados. Por anos, a Europa praticamente só pôde comprar dos americanos. Significava que se uma guerra estourasse envolvendo uma nação da OTAN, os membros da aliança não dependeriam só do exército americano para a proteção, mas também usariam principalmente armas e equipamentos dos Estados Unidos em suas próprias forças armadas. De muitas maneiras, era uma dependência nociva e insustentável. E nos últimos anos, a Europa foi forçada a reavaliar essa dependência. Sob Donald Trump, os Estados Unidos pressionaram países europeus da OTAN a investirem mais em suas forças armadas. Com todos os membros da aliança concordando em gastar 5% do seu PIB em defesa e segurança até 2035. Líderes europeus também diversificaram investimentos, como a Polônia adquirindo tanques K2 da Coreia do Sul. Ao fortalecerem suas indústrias de defesa e buscarem projetos com vizinhos, isso nos traz de volta a iniciativa de ataque profundo de 50 bilhões de dólares, que é de longe o maior e melhor exemplo até agora, da Europa afirmando coletivamente seu compromisso de depender menos dos Estados Unidos e começar a se defender muito mais do que antes. Isso não quer dizer que a Europa esteja rompendo com a América ou deixará de investir em equipamentos militares dos Estados Unidos. É simplesmente uma questão de se tornar menos dependente e estar melhor preparada para defender seus interesses. Também é um recado claro para Moscou, como disse Yvette Cooper, secretária de Relações Exteriores do Reino Unido. Com capacidade de ataque de precisão em profundidade, Reino Unido e aliados poderão atingir alvos militares de alto valor e as estruturas logísticas que movem os exércitos, dissuadindo agressores e fortalecendo nossa segurança coletiva. Em Ankara, enviamos uma mensagem clara ao presidente Putin. A OTAN está mais forte, mais europeia e pronta para defender nossos cidadãos da ameaça de longo prazo representada por ele e pelo Estado russo. Agora, há muito tempo circulam rumores de que Putin tem ambições muito além da Ucrânia e pode estar planejando um ataque muito maior a outras partes da Europa nos próximos anos. Esse anúncio pode ser suficiente para colocar esses planos em espera por tempo indeterminado. Antes de explicarmos o motivo, é por isso que fazemos o programa militar, para explicar como o poder realmente se move. Então, se você é novo por aqui, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Agora, todo o anúncio do Reino Unido certamente soou o alarme nos corredores do Kremlin, mas a parte que realmente deveria assustar Putin é a menção de novas armas furtivas e hipersônicas com alcance de mais de 2.000 quilômetros. Até agora, muitos dos melhores mísseis europeus enfrentam o mesmo problema: alcance limitado. O Storm Shadow, por exemplo, pode atingir alvos a até 550 quilômetros, a 342 milhas de distância. O Taurus KEPD-350 ostenta um alcance máximo semelhante de cerca de 500 km ou 310 milhas. Enquanto isso, o MBDA Meteor pode percorrer apenas 200 km ou 120 milhas a partir do ponto de lançamento. Esses mísseis avançados possuem características e vantagens únicas, mas suas aplicações reais são limitadas por seu alcance. Em uma guerra hipotética com a Rússia, armas assim teriam pouca utilidade. Não seria possível, por exemplo, que a Europa atacasse nós logísticos e infraestrutura militar nas regiões mais profundas da Rússia apenas com mísseis como Storm Shadow e Taurus? No entanto,
Quando esse novo programa começar a dar frutos, tudo vai mudar. Com o míssil hipersônico de longo alcance disponível, a Europa pode ter incontáveis novos alvos ao alcance. Esses alvos poderiam incluir centros de comando russos, bases aéreas, redes de transporte, instalações de produção militar e ativos estratégicos específicos, como frotas de bombardeiros e sistemas de defesa aérea também. Como essas são armas de precisão com exatidão extrema e margens de erro mínimas, seria viável para as nações da OTAN na Europa lançarem seus mísseis de locais como Polônia, Romênia ou os Estados Bálticos, em direção a alvos em toda a Rússia Ocidental, varrendo ativos e infraestrutura inimigos do mapa, em um piscar de olhos. Se imaginássemos uma invasão hipotética dos Bálticos, por exemplo, envolvendo forças russas cruzando a fronteira para a Estônia ou Letônia, a Europa teria as armas necessárias não apenas para defender esses locais, mas para prejudicar a logística russa e punir a agressão de Putin. Poderia atingir rotas de suprimento, áreas de preparação, depósitos de munição e quartéis generais distantes das linhas de frente, dificultando e encarecendo para a Rússia manter o conflito. Com centros ferroviários inativos, pontes destruídas e aeródromos em chamas, por exemplo, as forças do Kremlin teriam mais dificuldade para mover tropas, armas, munição, comida e combustível às linhas de frente. Isso, por sua vez, dificultaria o avanço do exército do país, ao mesmo tempo em que facilitaria para que quaisquer nações invadidas se defendessem. Considerando o quanto a guerra moderna depende de logística, ataques contínuos assim poderiam forçar a Rússia a abandonar a guerra e retirar suas forças. Mas não necessariamente precisaria chegar a esse ponto, pois talvez o principal papel desses novos mísseis europeus não seja bombardear bases aéreas ou destruir linhas de suprimento. Trata-se de dissuasão. A Europa pode nem precisar lançar sequer um único míssil. Apenas possuí-los pode ser suficiente para dissuadir a Rússia de cometer qualquer ato de agressão contra a OTAN ou a União Europeia. Por muito tempo, Putin esteve em uma posição de força. Ele gastou anos e trilhões de rublos criando um dos maiores exércitos do mundo, enquanto países europeus investiam em outras áreas. A Rússia seguiu investindo muito em tanques, mísseis e drones. Enquanto a Europa vendia tanques e blindados antigos a países emergentes, a Rússia guardou equipamentos soviéticos em grandes depósitos. Enquanto os exércitos europeus enfraqueciam, o da Rússia se fortalecia. Putin ainda precisava lidar com a ameaça de uma ação dos Estados Unidos se decidisse atacar a OTAN, mas ele sabia que a Europa sozinha teria dificuldades para se defender. Por isso, rumores e relatos cresceram nos últimos anos sobre o líder do Kremlin planejar atacar os países bálticos ou outro país europeu, como Finlândia ou Polônia. A Europa só podia contar com os Estados Unidos como fator de dissuasão, pois seus exércitos estavam fragmentados e sem recursos. Felizmente, isso está começando a mudar. Se as 12 nações dessa iniciativa cumprirem o prazo de 10 anos ou acelerarem para produzir novos mísseis em 5 ou 6 anos, elas finalmente poderão defender sua soberania e dissuadir a agressão russa por conta própria. Se Putin souber que a Europa possui um grande arsenal de mísseis de longo alcance pronto para destruir sua logística, quartéis generais e defesas aéreas a qualquer momento, invadir a Europa agora parece bem menos atraente. Como observa o secretário de Defesa do Reino Unido, Dan Jarvis, construímos armas do futuro para manter o Reino Unido e a OTAN seguros por décadas, investindo bilhões de libras e colaborando com aliados europeus próximos. Nosso novo conjunto de armas de ataque de precisão de longo alcance dará às nossas forças a capacidade de atingir alvos a centenas de quilômetros com alta precisão, fortalecendo a OTAN e dissuadindo adversários. Não se trata só de armas de precisão de longo alcance, porque a Europa está fazendo muito mais do que apenas fabricar alguns novos mísseis. Está tomando várias medidas para fortalecer suas defesas, tornando a OTAN mais europeia e reduzindo sua dependência dos Estados Unidos. Essas iniciativas fazem parte do projeto Prontidão 2030, da Comissão Europeia. O objetivo final desse projeto é que a Europa alcance prontidão militar e independência até 2030. É muito ambicioso, e especialistas já alertaram que o prazo de 2030 pode ser cedo demais para a Europa atingir a autonomia real. O relatório Sparta 2.0, por exemplo, publicado pelo Instituto Kiel para a Economia Mundial, observa que isso exigiria cerca de $500 bilhão, além do que a Europa já investe para fechar 10 lacunas críticas em suas capacidades militares atuais. Uma das principais lacunas a resolver é o comando e controle, pois a Europa não tem um sistema próprio como Palantir, essencial nas operações militares atuais. Outra lacuna é a incapacidade do continente de produzir sistemas autônomos em larga escala, não apenas comprando milhares de drones, mas conseguindo fabricar milhões deles por ano. Há várias lacunas na defesa aérea, pois produção, munição e estoques
estão seriamente deficientes em toda a Europa. O continente também precisa avançar em nuvem militar, interascôngiva de combate, transporte estratégico e guerra eletrônica. A forte dependência dos mísseis americanos Tomahawk e JASM deixa a Europa com uma lacuna em suas capacidades de ataque de precisão em profundidade. Mas essa falha já começa a ser suprida por uma nova iniciativa de 50 bilhões e 660 milhões de dólares americanos. Diversas outras questões citadas antes também estão sendo tratadas. Diversos países desenvolvem novos sistemas de defesa aérea, enquanto outros exploram novas tecnologias de satélites de reconhecimento, sistemas de vigilância e integração de comando e controle. Os autores do Sparta 2.0 também incentivaram os países a formarem coalizões líderes resilientes, adaptadas aos seus pontos fortes específicos. Países como França, Polônia e Reino Unido poderiam liderar programas estratégicos, capacidades convencionais de longo alcance e debates sobre política nuclear, enquanto as nações do norte da Europa e os estados bálticos focariam em segurança marítima e guerra eletrônica. A Alemanha poderia liderar na defesa aérea e em tecnologias contra drones. O estudo ressalta que, apesar dos grandes desafios da Europa, nenhum é intransponível, nem necessariamente exige anos para ser resolvido. A prova mais clara disso está na Ucrânia. Ela entrou na guerra com a Rússia com um exército relativamente fraco, um orçamento de defesa modesto e uma indústria de defesa que girava principalmente em torno da exportação de produtos para outros países, em vez de se fortalecer internamente. Anos depois, a Ucrânia virou superpotência militar europeia. Seu exército enfrenta a Rússia de igual para igual. Sua indústria de defesa cresceu muito e o país lidera mundialmente em guerra com drones. Agora ela produz vários sistemas de defesa e armas, como os mísseis de longo alcance, Long Neptune e Flamingo. A Ucrânia criou seu próprio sistema de consciência situacional e gestão de campo de batalha na nuvem, similar ao Palantir, Delta, em apenas 18 meses. Desde então, foi considerado um dos melhores sistemas do gênero fora dos Estados Unidos. Se um país com financiamento limitado pode fazer tudo isso em menos de meia década, é difícil imaginar o quanto a Europa avançaria unindo sua inteligência, capital e recursos, usando o que aprendeu na guerra da Ucrânia e fazendo as mudanças necessárias para evitar que a mesma coisa aconteça novamente no futuro. Então, mesmo que o novo plano de mísseis esteja previsto para levar 10 anos, poderíamos ver uma Europa muito diferente em metade desse tempo, à medida que o continente continua avançando em direção a uma defesa e dissuasão mais fortes. Em resumo, se Putin realmente tem planos para um ataque aos Bálticos ou uma invasão da Polônia, qualquer janela de oportunidade que ele possa ter tido está prestes a se fechar de vez. As nações europeias não são as únicas da OTAN reforçando defesas. Veja neste vídeo como o Canadá busca se tornar uma força militar mais séria. Ou, para saber mais sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, veja este vídeo sobre um recente ataque ucraniano a uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal sobre assuntos militares para mais notícias de última hora e análises aprofundadas sobre os assuntos militares mais recentes de todo o mundo.